a capacidade de perdoar e agir com misericórdia também tem um impacto profundo na nossa saúde emocional. Está tudo interligado. Eu vou conversar sobre isso agora, ao vivo, com a psicóloga Rejane Sbrissa. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer recebê-la também, viu, doutora? Primeiro eu queria entender qual que é o impacto do perdão, da misericórdia na saúde emocional e mental das pessoas. Então, o perdão, ele vai beneficiar muito a nossa saúde mental e, consequentemente, a saúde física, né? Mas na saúde mental, especificamente, ele vai reduzir o estresse, a ansiedade, vai reduzir a depressão, ele vai fazer com que melhore a nossa autoestima, né? Que também tem muito a ver com o perdoar, porque perdoar tem a ver conosco, né? Não tem a ver tanto com o outro, como normalmente as pessoas acham, né? Então, a sua autoaceitação alivia o seu sofrimento, o sentimento de raiva, rancor. Perfeito. Muitas vezes a gente até quer perdoar, né? A gente sente essa necessidade, mas é difícil. Como que a gente supera essa barreira? E por que é tão difícil para nós perdoarmos aquele que nos ofendeu e agir com misericórdia com aquele que errou contra nós? Porque as pessoas acreditam que perdoar tem a ver com o outro, né? E, na verdade, tudo que nós sentimos tem a ver conosco. Então, se você guarda um rancor por uma pessoa, por exemplo, pela atitude de uma pessoa, você está sentindo esse rancor, a pessoa não, né? A pessoa tem os sentimentos dela, que a gente não vai saber qual é exatamente. Então, fica difícil perdoar, que é como se você estivesse sendo bonzinho com alguém que não merece. Mas e eu? Eu mereço, né? Não sentir estresse, eu mereço não entrar em depressão por causa da atitude de uma outra pessoa, por mais cara que seja essa pessoa na nossa vida, né? Então, de ter uma atitude mais aberta, né? De falar como se sentiu, de perdoar dentro de si, de não ter esses sentimentos ruins dentro de nós. Então a senhora está Né? dizendo que tem mais a ver comigo. Tem a ver comigo, porque quem está vivendo com o rancor, né, ou com a raiva, sou eu, né? É porque alguém me fez alguma coisa? Mas se eu não deixar ir dentro de mim, né? É como se fosse até um ateísmo inconsciente, né? Eu achar que se eu não fizer alguma coisa, não vai ser resolvido, né? Então, assim, eu não estou confiando na minha fé, na minha fé espiritual, não estou tendo um bom relacionamento com o meu espiritual, né? De fé, de que eu acredito que se responsabilizar cada um pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, né? E não pelos pensamentos do outro e pelas atitudes do outro. Isso faz parte do outro, né? Se ele acha que ele fez o bem te deixando mal, é um problema dele com a espiritualidade dele, um problema dele com a responsabilidade que ele teve em te dizer ou te fazer coisas que não te fizeram bem, né? Isso não é responsabilidade nossa, as atitudes dos outros não são nossa responsabilidade. E a gente tem que evitar sofrer por isso, né? Pelas atitudes do outro, que não estão sob o nosso controle, né? A gente não consegue controlar mal a nossa atitude, mal a nossa forma de lidar com as coisas que acontecem. Imagina tentar resolver e lidar com aquilo que o outro está oferecendo, né? O perdão é um bom exercício para nós, para aprendermos a controlar os nossos sentimentos, né? Porque em relação ao outro nós não temos mesmo. Mesmo uma pessoa da família, ou que você convive desde sempre, né? Não tem sempre aquela frase, nossa, eu não sabia, eu convivo com essa pessoa há anos e não a conheço. Mas nós temos que nos conhecer, né? A gente até vive sem os outros, mas a gente não vive sem nós mesmos, né? Eu moro dentro de mim. Com certeza. E quando a situação se inverte? Quando eu fiz mal a alguém
tive uma atitude ruim com alguém, isso é super possível, porque falamos agora há pouco, né? Ninguém é só luz e ninguém é só trevas, então todo mundo tem os dois lados. E em dado momento pode acontecer de eu ofender o meu irmão, de eu fazer algo conscientemente ou não contra outra pessoa, e aí aquela pessoa não me perdoa e eu sofro por isso. Como é que eu vou lidar com isso? Então, aí entra o autoconhecimento também, a parte psicológica, né? A gente se conhecer, eu saber que, sei lá, num momento eu estava fora de mim, eu estava mais nervosa, ou eu não estava bem, e acabei descontando, ou falando demais, ou descontando em outras pessoas. Então, de eu ter essa consciência e de eu ter a capacidade de chegar para essa pessoa e pedir desculpas e explicar o que eu estava sentindo, né? E pedir perdão, né? E aí, se a outra pessoa vai nos perdoar ou não, também tem a ver com ela. Mas eu tenho que ter a responsabilidade da minha atitude e de fazer o meu melhor, né? Sempre, sempre procurar fazer o nosso melhor, em ser boa pessoa. As pessoas confundem muito também o ser bonzinho, ser boa pessoa com ser tonto, né? Ser uma pessoa sem personalidade, e não tem nada a ver com isso, né? Ser boa pessoa é sempre bom, nunca é ruim. Se o outro abusa da sua bondade, é o outro que não está sendo bom, você continua sendo boa pessoa, né? Então, ter isso em mente, né? E reconhecer os erros, né? Reconhecer os próprios erros, reconhecer as próprias atitudes que não foram legais, ou que magoaram alguém, E não e repetir, né? pedir esse perdão. E para não repetir, até para não repetir, nós temos que nos conscientizar. Senão a gente começa a achar que é todo mundo, todo mundo age assim comigo. Então, o que eu estou fazendo? Qual é a minha responsabilidade de eu estou provocando que todas as pessoas me tratem daquela forma? É, Né? É sempre partir de nós, não do outro. eu estou gostando dessa conversa porque a gente está percebendo que é, é muito sobre nós, né? A gente tem mania de delegar, né? Então, se eu tive uma atitude ruim com meu irmão, foi por causa dele. Se o meu irmão teve uma atitude contra mim, foi por causa dele. A gente vai delegando, né? E muitas vezes, muitas coisas dependem muito de nós mesmos, das nossas atitudes, das nossas palavras e da liberdade que a gente dá ao outro, né? Para que o outro nos faça mal. A gente tem que pensar muito sobre isso também, né, doutora? É sempre olhar para dentro. Tipo, o que eu falei ou causei, o que eu estou fazendo na minha vida, que todo mundo que eu convivo me responde de tal jeito. Então, não é assim, todo mundo está errado e eu estou certa. O que eu estou fazendo para causar essa reação nas outras pessoas? É sempre parte de nós. Mas não é para se sentir culpado, né? Porque a culpa também não vai levar a lugar nenhum. Você vai ficar, ao invés de estar culpando o outro, você vai se culpar e não vai mudar nada. Então, é assim, como que eu estou agindo? É tentar entender como eu estou funcionando, né? Os meus traumas, as minhas crenças, né? O meu modo de pensar em relação à vida, porque, na verdade, muitas coisas acontecem basicamente iguais, né? Ou muito semelhantes com todas as pessoas, e cada uma tem uma resposta diferente à mesma circunstância. Então, é sempre partir de mim, mas não com culpa, com responsabilidade. O que eu posso fazer para que isso não aconteça mais comigo, para que as pessoas não me respondam mais dessa forma? O que depende de mim? E o que depender do outro, a gente pode só falar o que a gente sente e esperar a atitude do outro, né? É isso. A gente não tem controle sobre o outro. E tem idade para a gente aprender a fazer isso? Que é um exercício, não é Olha, fácil. as crianças são mais fáceis de aprender porque elas ainda não têm tantos traumas, não têm tantos vícios de comportamentos, né? Porque isso tudo também a gente aprende muito desde pequeno, né? Sim. Então, se você procura sempre ser uma boa pessoa, ensinar seus filhos sobre o cuidado nas relações, né? De que pessoas são diferentes, então não é só o que eu penso que está certo, e também não é só o que a outra pensa que está certo ou está errado.
você vai ensinando a pessoa a ter essa empatia, né? Tá, tudo bem, eu não preciso acreditar na outra pessoa ou pensar igual, mas eu posso refletir, tentar ver, tá, qual é o tipo de pensamento que ela tem e qual é o tipo de pensamento que eu tenho em relação a isso. Aí é respeito, né? Mas não tem idade para aprender. É que quanto mais a vida passa, mais circunstâncias vão acontecendo, adversidades, e muitas vezes as pessoas ficam muito amargas com o olhar que elas têm diante da vida, né? Então, é tentar adoçar esse olhar, né? De ver também o que há de bom, porque tudo que nos acontece não é para nos ferir, tudo que nos acontece é para nos ensinar alguma coisa. Então, tentar pensar desse jeito traz muita paz e muita sensação de misericórdia em relação à vida, em relação ao outro, em relação a mim mesmo, né? Que muita gente é muito não misericordiosa consigo mesmo, né? Se cobra demais, se maltrata demais emocionalmente, né? O que traz também crises de depressão. Hoje em dia tem muita crise de ansiedade, eu estou vendo cada ano mais, viu, no consultório, e de pessoas jovens, né? Cada ano mais eu estou vendo muitos jovens, adolescentes, tendo crises de depressão, então pode ser uma autocobrança exagerada também, né? Não tem o auto-perdão. Então, até Exatamente. perdoa os outros, mas não se perdoa pelos seus erros, pelas suas atitudes, É um erro né? grave Então, é consigo muito mesmo, né? importante. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Eu acho que foi uma conversa muito bacana para a gente refletir mesmo, pensar agora nesse início de semana. E Vamos transformando aí as nossas atitudes aos pouquinhos. Obrigado, viu? Um abraço. obrigada a vocês. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.